Medo humano. Na nossa tarefa do autoconhecimento, é fundamental que a gente pense sobre as forças maiores que agem sobre nós. E uma das mais importantes, há um consenso entre ciência, filosofia e religião, é o medo. O medo humano, já que nós temos um medo animal, herança dos nossos amigos animais, dos nossos ancestrais, que é fundamental na vida da gente. O medo animal é base para a gente tomar algumas decisões de sobrevivência fundamentais. Uma pessoa sem medo animal não consegue atravessar uma rua, não consegue tomar decisões simples do dia a dia, porque não dispõe dessa ferramenta fundamental. São crianças, loucos, pessoas irresponsáveis. E o que dá essa responsabilidade perante o nosso corpo, perante a vida, é um instinto de sobrevivência gerenciado, capitaneado pelo medo animal. Mas e o medo humano? Como compreender esse medo humano? É isso que nos traz, pelo menos nos sugeriu a mensagem de hoje, que está lá em Mateus, no seu versículo 8. Capítulo 28, no seu versículo 8, em que o evangelista nos diz assim: E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: Não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. O evangelista aqui nos fala em poucos versículos 2 vezes sobre esse sentimento. Disse que as mulheres, tendo conversado com um anjo que lhes anunciou a confirmação da profecia de Jesus, que ele ressuscitaria, e que voltavam com grande alegria, mas também com grande temor. E Jesus, que aparece então para elas, lhes disse: Não temais. Esse temor humano, ele parte de uma ignorância fundamental a respeito de um tema que está no fundo de todos os medos. Todo medo é medo da morte. E nós temos um problema muito sério com a morte. Nós olhamos para a morte como um fim. Chamamos o Dia dos Mortos de dia de finados, como se aqueles que morressem simplesmente acabassem com tudo. Por quê? Basicamente, a nossa ilusão, a nossa ignorância da morte é gerada pelo materialismo, porque nós confundimos o que nós somos com o que nós estamos, o nosso espírito com o nosso corpo. E a morte efetivamente fina, acaba com o nosso corpo, mas não com o nosso espírito. A morte vem da ignorância da realidade espiritual. E essa ignorância precisa ser trabalhada, precisa ser extirpada, precisa ser vencida. Naturalmente, com o conhecimento. E foi para isso que os espíritos vieram já há muitos séculos, muitos milênios, com a mediunidade de uma maneira dispersa, desorganizada, e que deu margem a muitos ritos, muitos outros medos.
mas que no século XIX deu margem a um conhecimento organizado, que gerou o Livro dos Espíritos e a doutrina espírita. É o conhecimento sobre a morte que vai fazer superar esse medo. O Espiritismo veio matar a morte, pelo menos a morte como essa barreira, essa parede intransponível que a humanidade construiu na frente dela mesma. Entender o mundo espiritual como nossa verdadeira pátria, entender que o que termina com a morte é apenas o corpo físico, vai fazer a perspectiva ser muito ampliada. A perspectiva de vida, a forma de encarar a vida e a morte se enriquecem demais com essa conquista. E essa conquista é urgente para todos nós. Não basta nós vivermos o Espiritismo com a mesma cultura religiosa de antes. Nós precisamos libertar o nosso pensamento, o nosso sentimento. A cada vez que nós virmos um fato que sugerir a ideia de injustiça, nós precisamos lembrar de Deus. E não podemos pensar de um Deus que pune. É outra a realidade gerada pelo descortinamento da vida e o descortinamento da morte. Que nós ampliemos o nosso ponto de vista com o espiritualismo, mesmo que fora de uma doutrina espírita, fora de uma religiosidade, mas que nós iluminemos a nossa espiritualização, que depois vai se realizar numa religião ou não, numa ciência ou não, numa filosofia ou não, mas na vida. Nós precisamos espiritualizar a nossa vida, expandir o nosso ângulo de visão, compreender muito mais, porque nós temos medo do que não compreendemos. É essa compreensão uma das chaves fundamentais para vencer esse medo humano, e a outra é a nossa realização. Realizar os nossos potenciais. Não apenas esses potenciais mais superficiais, profissionais, intelectuais, mas os potenciais mais essenciais. E na essência, nós somos deuses, disse Jesus. E na essência, Deus é amor, ou seja, nós somos amor. Viver a nossa essência, ver e viver a nossa essência é a tarefa do momento, é a tarefa da existência, é a tarefa mais sublime do ser. Vivamos esse amor, demos margem todos os dias, a todo momento, em todo olhar, do olhar de fraternidade, do olhar de compaixão, porque isso vai nos possibilitar o ser, que definitivamente precisa estar acima, no fundo, na perspectiva, para tirar essa idolatria do ter, essa idolatria do parecer, essa idolatria do dominar, que tem direcionado nossas vidas e infelicitado nossas vidas. Chega de ilusões, conheçamos a verdade da vida e a verdade nossa profunda, porque a verdade nos libertará. Que assim seja, meu amigo, minha amiga. Até a próxima. Liberdade essencial para todos nós.